Seja muito bem-vindo ao Urupurco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras. O meu amigo Clebinho não está comigo hoje porque o Palmeiras jogou ontem, o Flamengo joga hoje, então nós tivemos que nos dividir. A gente está tentando ver todos os jogos desse Mundial, mas é claro que nós damos preferência para cobrir aqui no canal os jogos dos clubes brasileiros. Então, no vídeo de hoje, você verá que, além do empate do Palmeiras com o Porto, também a vitória do Botafogo sobre o Seattle Sounders, que para mim é nome de banda que faz cover de grunge, mas o Botafogo fez muito bem e venceu o seu primeiro jogo. Em compensação, o Palmeiras iniciou a sua trajetória ontem às 7 da noite no MetLife Stadium contra o Porto e foi um bom jogo de futebol, tá? Eu gostei do que eu vi, né? Acho que o torcedor do Palmeiras ele tá vendo o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Então, o copo meio cheio porque o Palmeiras jogou muito bem e o copo meio vazio que dava para ganhar e o Palmeiras vacilou principalmente nas finalizações. E assim, eu começo esse vídeo falando dessa questão que eu vi muito por aí, é que se o Palmeiras era de fato favorito, né? Eu vi muito essa conversa na mídia, né, alguns programas esportivos, falando, não, o Palmeiras tem que vencer o Porto, o Palmeiras é cabeça de chave, o Palmeiras está no momento melhor do que o Porto. Calma, senhores, eu não acho que é por aí, eu acho que era um jogo parelho, e o jogo em si mostrou mesmo que os dois times são muito parelhos, né? O Palmeiras, ao meu ver, foi de fato superior. O Porto está, os times europeus em geral estão no final da temporada, então tem a parte física? Tem, mas a gente sabe que aqui na América do Sul também se joga muitos jogos. E quando os sul-americanos vão lá para aquele Mundial Intercontinental no final do ano, ninguém fica falando que a gente está em final de temporada, eles estão em meio de temporada. Então, tem lado ruim, tem lado bom para todo mundo, ninguém fica defendendo o sul-americano, então eu vou ficar defendendo o europeu aqui, coisa nenhuma também não. É claro que essa parte pega, ontem no final do jogo, quem viu sabe que o Porto estava mortinho da Silva, enquanto o Palmeiras tinha a perna ainda e estava tentando ganhar o jogo. Mas eu não via essa questão mesmo de superioridade do Palmeiras. Mas o que para mim foi interessante é uma coisa que a gente não vê com frequência, porque lá no Intercontinental ou Mundial, a gente vê um time campeão da Libertadores contra um time campeão da Champions. Então, geralmente, é um time de elite da América do Sul contra um time de elite, né, da Europa. E aí, geralmente, a disparidade é muito grande. Mas eu tinha essa curiosidade de ver um time de elite da América do Sul contra um time de segunda prateleira da Europa. E, pelo menos para o Palmeiras e Porto, eu acho que a gente vai ver esse jogo mais vezes, né? O Fluminense contra o Borussia Dortmund, o próprio Botafogo contra o Atlético de Madrid e outros confrontos que podem se desenrolar aí, que não são times exatamente da elite europeia, e ver se, de fato, né, tem o Boca contra o Benfica, enfim, como é que se comporta um time, embora o Boca também não esteja numa fase muito boa, um time da elite sul-americana contra um time de segunda prateleira da Europa. Pelo jogo de ontem, dá jogo e dá bastante jogo, né? O primeiro tempo foi até de muito equilíbrio, né, mas o Palmeiras sempre superior, o Palmeiras sempre controlando muito mais as ações com a bola, levando muito mais perigo ao Porto desde o início do jogo, né? O Palmeiras começou marcando muito alto, nessa marcação alta surgiu uma chance ali que o Estevão desperdiça, bate mal, né? Depois o Palmeiras cria algumas outras boas chances, o goleiro faz boas defesas, o Everton também trabalha, né? Tem algumas bolas ali, principalmente de cabeça, que chegam no gol do Palmeiras, o Everton faz boas intervenções. Teve um lance ali também no início do jogo que estava impedido, mas ele fez a defesa. Teve um lance do Rodrigo Mora, aliás, muito bom jogador, né? Boa revelação do Porto, 18 anos apenas, mostrando bastante habilidade, bateu uma bola ali que passou do ladinho da trave, que levou muito perigo. Para mim, o lance de mais perigo do Porto, talvez o único lance de perigo do Porto que não foi por bola aérea. O Porto abusou bastante da bola aérea. Aliás, é um time muito, muito grande, muito forte, né? O tal do Samu, atacante, um armário gigantesco, mas acabou sendo parado muitas vezes pela defesa do Palmeiras. O Gustavo Gomes e o Murilo jogaram muito bem. O Palmeiras funciona. Deu alguns moles defensivos? Deu, faz parte, né? Um jogo, 90 minutos, é difícil você ir bem o tempo todo, mas na maioria das vezes que eles foram exigidos, eles conseguiram ali fazer o papel, né? O Giai não foi tão bem,
O Piquerez estava no início muito tímido, depois apareceu mais, né? No segundo tempo, cruzou bastante depois da entrada do Flaco Lopes. E foi assim um Palmeiras que no primeiro tempo, né, dominou bastante mesmo. E ali no finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter feito gol e foi inacreditável, né? 3 lances perdidos na mesma jogada, né? Então, o cruzamento ali pela esquerda, o Estevão chega junto com o Richard Rios, os dois batem na bola, nem sei quem bateu primeiro, um atrapalhou o outro, o goleiro faz uma defesa, depois o Maurício bate, o goleiro, né, se joga, pega mais uma, fica fora do lance, o Richard Rios consegue dar aquele drible de futsal, uma pisada, consegue limpar a jogada, bate o defensor, tira em cima da linha, você fala, nossa, rapaz. Aí vem as máximas do futebol, né? Quem não faz, leva. E aí o torcedor do Palmeiras foi pro intervalo, falou, pô, dá pra ganhar, não, o Palmeiras tá bem, o Palmeiras pode ganhar, só não pode dar mole, porque quem não faz, leva. Então já tava assim, né? Aquela confiança que o palmeirense vai adquirindo ao longo do jogo, mas sempre com o pé atrás. O palmeirense raiz sabe que é sempre pé atrás. No início do segundo tempo, o Porto assusta, né? Teve um cruzamento, o cara cabeceou sozinho por cima do gol do Everton. Falei, nossa senhora, tem que marcar essa bola aérea direito, que senão a gente vai tomar gol. Mas depois disso, o Palmeiras toma conta das ações de novo, vai chegando, né? Acabava esbarrando sempre numa finalização mal feita, num último passe que não entrava, um nervosismo ali também. Pode ser pela estreia, né? Estevão não foi tão bem, o Vitor Roque brigou, mas também não conseguiu ter chances de finalização. Né? Depois vai entrar Paulinho, entra Rafael Veiga, entra Flaco Lopes, aí o time muda de características, né? Passa a explorar menos o toque de bola e passa a cruzar muito mais bolas aéreas, inclusive num desses cruzamentos o Flaco Lopes cabeceia, a bola vai muito próxima do gol, mas não entra, o Murilo cabeceia na trave, teve chance com o Alan, né? Boas defesas do goleiro também, aliás, né? Aquela coisa, né? Como o palmeirense, ele dá azar também, né, cara? O goleiro do Porto, que é um goleiraço, goleiro da seleção portuguesa, machucado, e a gente fala, hoje, e não foi hoje, né, cara? O goleiro reserva entrou e pegou demais. Para mim, inclusive, o nome do jogo, né, o melhor jogador, né, na votação popular lá que é feita, o Estevão ganhou, mas a votação popular, né, então é muito complicado, mas para mim o melhor do jogo foi o goleiro português, e aí já também mostra que o jogo pendeu mais para o Palmeiras, mas no final das contas ficou 0-0. Então o Palmeiras teve mais volume, teve mais finalizações, mais chances criadas e continua esbarrando num velho problema. É um time muito pouco efetivo, né? Principalmente nos jogos grandes. Então, né, o Palmeiras em alguns jogos grandes aí vacilou bastante, final de Paulista, jogo contra São Paulo, contra Flamengo e agora contra o Porto. O Palmeiras é um arame liso danado e não consegue fazer gol. E isso pode complicar, né, cara? Porque os 4 clubes estão com um ponto, né? Todo mundo fez 0-0 os 2 jogos. E assim, na teoria, Palmeiras e Porto disputam, né? Ganhariam os próximos jogos. Eu não afirmo isso de maneira alguma, porque futebol é futebol, né? O Al-Ahly eu esperava mais, o Inter Miami foi mais ou menos do que eu esperava, até melhor um pouquinho do que eu esperava. É uma defesa bastante frágil, né? Mas tem ali o Messi, tem ali o Suárez, né? E podem fazer ali, igual no segundo tempo, o Messi colocou a bola no pé e tentou fazer alguma coisa. O time até quase venceu a partida contra o Al-Ahly, que não era algo esperado. E aí, se der a lógica, se o Palmeiras e o Porto vencerem seus próximos jogos, vai disputar quem é primeiro e segundo aí no saldo de gols, né? E aí o ideal é não passar em segundo, porque a gente não quer pegar o PSG de maneira alguma. A gente viu que o PSG fez com o Atlético de Madrid, né? Foi 4-0, assim, ritmo de treino já quase, né? O PSG jogou demais mesmo, veio com muita fome. Eu mesmo imaginei que depois da Champions isso não ia acontecer, mas é um time muito forte esse PSG, né? Inclusive, próximo jogo do Botafogo aí, e a gente vai falar agora do Fogão. O Botafogo estreou no Lumen Field contra o Seattle Sounders, e o Botafogo fez o resultado que tinha que fazer, venceu a partida. O ideal era vencer por mais, né? Afinal de contas, está no grupo de PSG e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tomou 4-0 do PSG, então se o Botafogo faz um saldo de gols maior aí,
talvez o Botafogo pudesse chegar lá na última partida podendo empatar com o PSG. A gente vai ver o que vai acontecer ainda aí nos outros jogos, né? Afinal de contas, o próximo jogo do Botafogo é contra o PSG e o Atlético de Madrid joga contra o Seattle. Vai depender do que vai acontecer aí, o Botafogo pode ainda chegar podendo empatar. Mas falando do jogo em si, o Botafogo começou meio nervoso ali, mas rapidamente, ali 8, 9 minutos, o Botafogo já começou a tomar o controle das ações, começou a amadurecer o gol, né? Então é um jargão do futebol, né? O gol tá maduro, e quem viu ali, parecia mesmo que o Botafogo ia ganhar. E o Seattle ainda deu uma ajudinha para o Botafogo, né? O jogador ele foi juvenil, empurrou o Arthur fora do lance de jogo, o Arthur caiu, e nessa falta que o juiz deu, cruzamento na área, gol do Jair, 1-0 Botafogo. Botafogo não parou, continuou indo para cima, e aí teve mais calma, trocou mais passes, controlou melhor as ações, praticamente não sofreu no primeiro tempo, né, com o Seattle. E ali no cruzamento da direita do Vitinho, o Igor Jesus cabeceou a bola, 2-0 Botafogo, e aí a gente vê como que esse clube poderia, né, o Botafogo poderia ter ido mais para cima, né, poderia ter buscado esse resultado mais amplo, mas aí não aconteceu, né? E outra curiosidade, gol de 2 jogadores que estão indo embora, né, o Jair e o Igor Jesus, né, então indo para o Nottingham Forest. No segundo tempo, cara, o Botafogo começa bem, mas depois acaba cedendo o jogo para o Seattle. E aí o jogo muda completamente de rumo. O Seattle, a partir dos 55 minutos, só deu o Seattle. O time fez várias finalizações, claro, muitas finalizações sem perigo, mas algumas delas bastante perigosas, né? Numa cabeçada ali que desvia, o John estava na bola, mas a bola desvia, vai para o fundo da rede, ali nos 70 e poucos minutos do segundo tempo, e deu tempo do Seattle tentar buscar esse empate, cara. E por isso aqui ele não veio, né? É uma bola que fica pipocando ali já nos 93 minutos, aí se faz, não dá tempo de nada. O jogador do Seattle bate, né, e o John consegue fazer a defesa ali, garante a vitória. Então o Botafogo, nesse momento ali no segundo tempo, mais sorte que juízo, mas fez o que tinha que fazer. Não podia de hipótese alguma perder esse jogo, porque se perdesse já era. Então venceu 2-1. Agora a missão do Botafogo é tentar segurar o PSG, que é muito complicado. Mas se não der para segurar, perder de pouco, para poder manter ali o saldo de gols, né, torcendo para o Atlético de Madrid não enfiar uma goleada gigantesca no Seattle e poder chegar no último jogo para empatar, né? Seria o cenário ideal para o Botafogo, né, se classificar. E esse grupo cruza com o grupo do Palmeiras, né? Então seria interessante a gente ver aí, quem sabe, o Palmeiras e Botafogo, né, um time brasileiro garantido ali nas quartas de final, né? Seria muito bom para o futebol brasileiro. Mas, né, o Mundial está só começando, né? Foi só o segundo dia, né? Hoje tem mais jogos, né? O Flamengo joga hoje, né? Então o Fluminense também joga amanhã, e aí a gente vê como é que vai ser essa estreia aí de todos os brasileiros. Se você chegou até aqui, muito obrigado, comente, compartilhe com os amigos, né? Fala lá o que você achou das estreias, né, de Palmeiras e Botafogo, o que você espera de Flamengo e Fluminense, vão dar essa moral lá pra gente. Nos sigam nas redes sociais também. Nós temos o X, o TikTok e o Instagram, @ouroporco. Muito obrigado e valeu!